Então, a gente está falando lá de quase da gente ter o ano 1, né? Quase da gente virar e chegar 16 anos antes da gente ter o ano 1. Vai aparecer de novo o Vitruvius aqui, nessa mesma apresentação, mas a questão é que o Vitruvius é um desses estudiosos que se dedicaram a compreender a harmonia nas formas. Então, são matemáticos, geômetras, desenhistas, arquitetos, artistas, sobretudo, mas principalmente matemáticos e músicos, que vão estudar ao longo de muito tempo se existe uma razão, ou se existe uma proporção que nos pareça mais harmônica, ou que esteja perto de uma proporção universal, de uma proporção global, válida para toda a espécie humana, ou seja, que poderia ser o que a gente chama de cânone, a gente já vai ver o que é isso. E o Vitruvius, particularmente, é um arquiteto que estava interessado em estudar isso nas proporções dos templos. Então, ele vai buscar a simetria, né, nos templos, e aí ele vai dizer que a proporção consiste na comensurabilidade. O que é comensurabilidade? A possibilidade de medir as coisas, de medir as partes individuais de todo o trabalho, tanto com um ao outro e com o todo. A mesma coisa que disse a Feiglin. Tudo bem, gente, até aqui? É uma introdução. Eu vou chegar lá, Giovana, muito bem. Eu vou chegar na proporção áurea. Vou chegar e a gente vai fazer uma explicação e vai fazer uma crítica também. Sempre, tá? Então, olha só. Pessoal, eu coloquei aqui um slide no meio, um pouco porque a gente vai agora entrar para estudar alguns... Deixa eu ver só uma coisa. A gente vai estudar alguns nomes importantes da história e se dedicaram a estudar ou a perseguir essa harmonia, né, ou essa espécie de fórmula, espécie de número mágico nas formas naturais e nas formas construídas. Bem, acontece que esses estudiosos, ou que essas obras que foram estudadas, elas não foram produzidas no mesmo tempo. E eu tenho a impressão que todo mundo já entendeu, né, do que a gente está falando. Quando a gente olha as obras de um determinado tempo histórico, isso a gente falou lá na primeira aula, a gente vai estar muito envolvido com uma noção que a gente chama de mentalidade de uma época. O modo de pensar, o jeito de processar as informações do mundo, o jeito de se relacionar com as estruturas do mundo, né, com a sociedade, com o poder, e isso forma o que a gente considera bonito ou feio numa época, o que a gente considera ideal, o que a gente considera belo, né, a beleza em cada época. Então, vamos recapitular um pouco. Lá na primeira aula, quando eu perguntei para vocês se existia um padrão de beleza, ou se existia uma beleza universal, se tem alguma coisa, o que era beleza para vocês, e muita gente falou que a beleza está nos olhos de quem vê, e eu contrapus isso dizendo que algumas vezes a gente está de acordo sobre algumas coisas que nos parecem belas em um determinado tempo e num determinado lugar. Só que o fato da gente gostar, ou da gente considerar as coisas bonitas, e isso a gente não tinha falado naquela época, ela não é desenvolvida conscientemente por nós como cidadãos, como cidadãs no nosso tempo. A gente também é influenciado, a gente é muito influenciado, a gente tem o nosso gosto muito conduzido pela mentalidade do nosso tempo. Para a gente ter uma ideia, né, muito, se a gente pensar o tipo de música que a gente mais ouve nos streamings nos streamings da vida. A gente não foi atrás de escolher um por um e decidiu criteriosamente o que a gente ia ouvir. A gente não foi atrás dos canais de streaming
decidindo criteriosamente, com base numa teoria, o que a gente ia achar legal assistir. Nós tivemos o nosso gosto muito pautado por um bombardeio de informações que, no nosso tempo, se chama indústria cultural. Todo mundo reconhece isso, todo mundo percebe isso, que a gente vai tendo o nosso gosto. Isso acontece no mercado, acontece nas compras, né? Acontece no nosso gosto para roupa. A gente tem, a gente está sendo muito o tempo todo bombardeado, a gente tem nossa atenção, nosso gosto disputado por pessoas ou por empresas, por formadores de opinião ou enfim, por forças que estão querendo, de certa forma, conduzir para onde vai o gosto de um tempo. Então, para a gente não achar que claro que a gente pode exercer, a gente pode, à medida em que a gente se forma, se informa, e a gente pode conhecer mais coisas. E olha só, isso que é importante. Só a gente podendo conhecer mais coisas e exercendo o que a gente chama de crítica fundamentada, crítica embasada, ou seja, a gente reconhecer o que é forte e o que é fraco numa determinada obra de arte, de arquitetura, é que a gente pode começar a construir um pensamento crítico para se contrapor a essa maré de influência, né? Mesmo assim, a gente não escapa dela. É muito difícil a gente escapar dessa influência, escapar de uma maré que vai dizer, né, que músicas a gente vai ouvir, que filmes a gente vai ver, e que roupas, enfim, né, que shows, que filmes. Vocês reconhecem isso, gente? Estou falando sozinho ou vocês estão aí? Vocês reconhecem? Então eu quero muito, né, nosso nossa vontade, nosso desejo, que a gente exerça esse juízo crítico. Mas eu estou dizendo que a gente está na contramaré. A gente tem o tempo todo, basta dizer, não preciso dizer muito, que a nossa atenção está o tempo todo em disputa. Não é só o nosso gosto, o nosso tempo de atenção, nosso tempo de concentração, ele está o tempo todo em disputa. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu dei esse parênteses grande para falar disso? Porque quando a gente olha para obras do passado, a gente também precisa entender que, por questões políticas, econômicas, geográficas, religiosas, de um modo muito forte, por aquilo que a gente chama de cosmovisão. Está aí o Ailton Krenak, né, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, que sempre fala da cosmovisão dos povos originários. Quando a gente fala de arte, sobretudo arte antiga, arquitetura antiga, a gente está falando de outra visão do mundo, de outra visão da vida. E essa visão, ela ajuda também a formar o que esse povo consagra como bonito ou feio, como belo, como ideal ou como detestável, como uma coisa evitável, como uma coisa não consagrada, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, antes de entrar nos exemplos, se a gente pensar na arte egípcia, se eu já tiver falado isso, vocês me avisem, tá? Porque aí eu não repito. Se a gente pensar na arte egípcia, a arte egípcia tem uma marca, ou seja, está muito impactada, obviamente, pela concepção religiosa, né, das pessoas, dos artistas ou das pessoas da sociedade que produziu vasos, cerâmica, que produziu pinturas rupestres, né, inscrições, hieroglifos, e que produziu templos, arquitetura, sarcófagos. E se a gente olhar para as imagens, o que acontece com a arte egípcia, por exemplo, que não está aqui nesse quadro? O mundo sagrado para os egípcios
ele estava todo conectado com a vida pós-morte. Então, tudo que, de certa forma, tem de transcendente, que merecia ser representado na arte egípcia, estava conectado com era quase que uma cartografia, um registro da vida pós-morte. O mundo dos mortos, o mundo depois, né, dessa. Então, o que acontece? Para um artista egípcio, era inconcebível registrar um corpo como o corpo é visto, ou seja, fazer o que a gente chama de desenho de observação e representar, por exemplo, um corpo em movimento, um pé torcido, por exemplo, que se chama escorço. Quando a gente pensa na arte grega, por exemplo, a arte clássica, né, as primeiras imagens gregas, uma coisa que mais aparece é justamente a ideia de escorço, a ideia de esculturas. A gente vai ter esculturas, por exemplo, em que o escultor representa uma coisa que, a partir do ponto de vista que ele é observado na realidade. E isso era uma ruptura perante a arte egípcia. Isso que é importante. Eu estou dando esse exemplo para dizer que isso é uma ruptura. Quando a gente pensa na arte grega como uma arte clássica, ela é uma arte clássica. Ela é considerada clássica. Mas ela foi uma ruptura, ela foi um abuso, ela foi uma rebeldia em certo momento comparada com a arte egípcia. Está claro isso? Muitas vezes o que a gente considera clássico em um tempo, ele passou por um processo de ruptura ou foi insurgente, foi disruptivo, para usar palavras atuais. E o que está aqui nessa tela, o que está nesse slide, retrata muito bem isso, e eu acho importante falar disso antes de entrar nos estudiosos que olharam para as proporções. A gente está vendo dois momentos da arte que são profundamente divergentes do ponto de vista da mentalidade. Primeiro, à esquerda, a gente está vendo uma catedral gótica, e essa catedral gótica, ela é, como a gente pode perceber pela proporção das pessoas. Então, a gente está olhando a Catedral de Köln, né, de Colônia, na Alemanha, e é um dos exemplos de muitas catedrais góticas. A gente está vendo que tem uma proporção em que o ser humano é muito, né, a figura humana, ela é muito pequena comparada com a altura do prédio. De onde vem isso? A gente está falando de um longo período na história, quase 1000 anos, né, que tem um transbordo ali, mas a gente está falando de 1000 anos. Olha só, é muito tempo. A gente está falando de até chegar no século, né, o medieval, a Idade Média, até chegar na Renascença, esse grande período tem um predomínio de uma mentalidade em que qual é o poder dominante na sociedade? Quem estudou história lembra. Qual que é o grande poder dominante? A igreja. E a igreja exerce um papel muito forte, inclusive na concepção que se tem da relação entre ser humano e divindade, transcendência, né, ou qualquer ente divino, que nessa época, claro, é predominantemente católico. Nessa cosmovisão, nessa mentalidade, o ser humano ele não é mais do que um observador da obra de Deus. Ele não é parte ativa da obra de Deus. Então, muitas das obras no período medieval vão representar um ambiente religioso sempre muito triste, muito pesado e muitas vezes envolvido na noção de culpa. Por quê? Porque a igreja se coloca como necessariamente intermediária dessa relação entre ser humano e divindade. Então, só se podia chegar, né, a uma transcendência, uma religiosidade, se fosse por meio da religião oficial. É uma intermediadora. E por que isso é importante? Mas o professor descambou falar de religião hoje. Por que isso é importante? Porque isso está refletido na altura dos prédios. Isso que a gente chama de teocentrismo, ou de
tudo gravita em torno, né, são estados teocráticos, estados teocêntricos, mentalidades teocêntricas, sociedades teocêntricas, tudo gravita em torno da noção de, né, de divindade. E isso, exatamente. E aí as catedrais, elas precisavam fazer o indivíduo se sentir pequeno. É isso que o Silvio escreveu. Então, não só pequeno, mas a luminosidade nas catedrais, tem vitrais e tem uma atmosfera, né, mística, uma atmosfera transcendente ali, mas a noção... Por que eu estou falando tudo isso? Porque a noção de escala, ela reflete objetivamente essa ideia de que o ser humano é um observador, ele é pequeno perante essa obra do divino. Tá? Perante isso, frente a isso, a renascença o renascimento é uma ruptura, entendem? E aí a gente vê a imagem clássica, né, da criação de Adão, que está no teto da Capela Sistina, Michelangelo, e aí o que muda? Muda a proporção. A gente tem prédios monumentais? Tem prédios monumentais. Mas tem uma coisa na mentalidade e nas representações, da cosmovisão, né, da visão religiosa dos artistas na época, em que o ser humano, né, o homem, a mulher, ou seja, o ser humano, ele não é mais observador, ele é parte ativa, ele é a parte ativa mais bem acabada da obra divina. Entendem? E isso está refletido na escala, na proporção das figuras humanas frente às figuras divinas. As figuras divinas passam a ter, e essa é a maior representação, né? Elas vão ter a mesma proporção que o ser humano. Tá claro isso, gente? E olha só, e aí a gente está falando de duas matrizes que são matrizes ligadas a uma matriz europeia e europeia gente, religiões monoteístas, né? A gente está falando de religião monoteísta, europeia, e num determinado espaço de tempo. Se a gente pensar em ampliar essa matriz, falar, por exemplo, da cosmovisão dos povos asiáticos, então falar de tailandeses, vietnamitas, tibetanos, indianos, se a gente pensar na Índia, é uma outra visão. Por quê? Porque ela não é escolhida, ela é formada por né? Ela é formada por uma concepção do universo, por uma concepção do mundo. Se a gente pensar no mundo islâmico, por exemplo, nem existem representações, é uma heresia, é uma blasfêmia fazer uma representação humana do que é divino. Então, tudo isso para a gente entender que essa representação ao longo do tempo, do que a gente chama de proporção, ela não está livre, ela não passa alheia à visão que esses povos tiveram do mundo, a visão que esses povos tiveram da vida, da morte, da relação com a ideia de passagem no mundo, que a gente poderia chamar de finitude e singularidade. Então, que é a cosmovisão, né? A ideia de que existe um mundo antes da gente chegar, e esse mundo vai continuar depois que a gente for embora, mas enquanto a gente está aqui, nossa passagem pelo mundo faz alguma diferença. Isso que é o encontro filosófico entre finitude e singularidade. Então, não dá para escapar disso. E aí, eu acho que a gente pode pensar que outras visões, que outras mentalidades foram desenvolvidas, né, ficaram presentes nas obras dos estudiosos que, de certo modo, chegaram a teorias ou chegaram a hipóteses, eu não diria teorias, mas hipóteses do que a gente chama de padrão de proporção. E no que eles estavam interessados?
Olha só, isso é muito importante. São filósofos, são matemáticos, geômetras, artistas, músicos, que estavam interessados em entender se existe um padrão de beleza que possa ser medido numericamente. É isso. Então, são pesquisadores, são caras que vão olhar para algumas experiências no mundo, para obras naturais e para obras construídas. Então, está vendo aqui uma imagem de um girassol, uma obra natural, né? Não tem um projeto, né, intencionalmente, intelectualmente conhecido, mas é uma obra dada, uma obra conhecida, né? O Mundo in Natura também apresenta muito desse ritmo, né, desses padrões. O primeiro, então, eu vou passar brevemente. O primeiro vocês já conhecem lá do fundamental do ensino médio, né, Teorema de Pitágoras. Bem, Pitágoras estava interessado no que ele chama de harmonia das esferas. Então, olha só, a gente está falando de 582 antes da Era Comum até 497 antes da Era Comum. Então, ele estava interessado num entendimento universal. Universal mesmo, no cosmos. Né? E ele estava interessado em entender se existe algum reflexo de uma harmonia do mundo, da formação do mundo, no nosso plano material, na nossa vida tangível. E ele começa a especular isso a partir de uma experiência que é meio lenda, mas é confirmada em muitas fontes, de que ele estava observando, são esses desenhinhos aqui, ó, de que ele estava observando um ferreiro forjar, né, trabalhar com a forja em alguns pedaços de metal de tamanhos diferentes. E que esses pedaços de metal emitiam, com a batida do martelo, emitiam sons de alturas, de intensidades diferentes. E ele vai sistematizar um estudo disso, ele vai transformar tudo isso numa teoria de proporções. E, a partir disso, então, o Pitágoras é quem vai primeiro especular essa noção de seção dourada. Então, ele já coloca o Teorema de Pitágoras aqui, né, lembram? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Está aqui, né? 9 mais 16 é igual a 25. E ele começa a verificar isso em termos geométricos e numéricos. Então, a partir daqui, ele elabora um estudo sobre essa proporção, e a figura que ele vai mais encasquetar, que ele vai mais cismar, é o pentagrama. E esse pentagrama vai aparecer em alguns estudiosos futuros, particularmente o Vitrúvio. E Vitrúvio está aqui. Né? Vitrúvio é século I, antes da nossa era, antes da Era Comum. Ele vai aprofundar as relações, as proporções matemáticas do Pitágoras. Então, olha só, ele que vai desenhar, né, aquele que a gente chama de homem vitruviano, só que ele vai fazer um estudo da proporção do corpo humano com os templos, com as construções. E aí ele vai fundamentar isso numa obra clássica chamada Da Arquitetura, que a gente já mencionou, né, que é este aqui, né, o Da Arquitetura, que é esse livro. Claro, isso daqui é a versão original, existe esse livro traduzido em português e tal. É um tratado, é um livro sobre proporções. Bem, aí um que eu acho que vocês já estudaram ou já viram, ele está citado, né, ele está citado no Código da Vinci, né, que é o Fibonacci. Fibonacci já é, né, aí século XII para XIII, e ele também se chama Leonardo, né, ele vai fazer um estudo matemático a partir de dois experimentos. Um experimento do crescimento das vagens e um experimento da reprodução das lebres, né, de coelhos, lebre, coelho, enfim. E ele vai perceber que existe uma proporção matemática
nesse crescimento orgânico de alguns vegetais, particularmente das vagens, e da reprodução. E como que é essa proporção, que é chamado número Fibonacci? É a ideia de que um estágio da reprodução ou do crescimento de um vegetal, ele é sempre a soma dos dois anteriores. Então, 2, 3, então 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21, e aí ele vai criar diagramas geométricos para explicar essa progressão matemática, e segundo Fibonacci, muitas das obras, muitas das coisas na natureza e muitas das obras, né, classicamente reconhecidas como canônicas, né, ou que tem um padrão de beleza reconhecido no seu tempo, obedecem essa proporção, que é a sequência Fibonacci. A gente já vai ver isso explicado de outro jeito. Tá? Então, aqui está. Né? Desenvolvendo esses números, a gente pode chegar a seções ou a retângulos, a proporções. Então, isso daqui é a sequência, né? E aí, onde está descrito isso daqui? Ó? Se eu tenho um quadrado de 1 por 1, eu tenho ao lado dele um outro quadrado de 2 por 2. Isso gera um retângulo, ó, um de 1, outro de 2. Se eu pegar isso daqui, que tem 2, e colocar um quadrado do lado, eu tenho um quadrado de 3. Então, esse quadrado... Pessoal, tem alguém com áudio aberto. Samile? Samile, seu áudio está aberto. Eu não consigo desativar o som dela. Desativou. Gente, um pouquinho, né, mínimo, sabe? Se não está afim, né? Bem, não vou pagar esse aluguel. Olha só. Aí a gente tem, ao lado, a gente tem um retângulo de 2 por 1. Né? Coloca um retângulo ao lado, ele vai ter 3. E aí a gente vai ter retângulos que vão crescendo, ó, 3, e outro, um quadrado ao lado, com 5. Por quê? 3 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Essa progressão de quadrados que vão gerando retângulos, ela pode ser infinita, e é ela que vai permitir gerar esse desenho aqui, que é uma espiral baseada nessa sequência Fibonacci. Então, a sequência Fibonacci sempre vai dizer que cada número é a soma dos dois precedentes, e o número que chega resultante dessa fração, se eu dividir 5 por 8, se eu dividir 8 por 13, sempre vai ser um número próximo de 0,618. A gente vai chegar já nesse número. A gente já vai voltar a esse assunto quando aparecer de novo a seção dourada. Aí tem outro estudioso, aí, século XV para XVI, que é chamado Luca Pacioli. É um religioso, e ele vai estudar, olha só, nenhum deles abandona o estudo do pesquisador anterior. Ele vai, ainda baseado na seção divina, ele vai estudar também a proporção dos edifícios religiosos, dos monges construtores, das catedrais, e ele vai escrever uma obra que é importante para quem gosta do assunto, que é a Divina Proporção. Então, ele também está preocupado na existência dessa proporção sagrada ou dessa proporção divina. E isso daqui está uma das capas, né, um dos cartazes, uma das pranchas desse livro. Aí é inevitável passar por Leonardo da Vinci, que além de ilustrar os tratados do Vitrúvio, ele vai aprofundar os estudos das proporções, e aqui estão, é o que eu falei lá no começo da aula, aqui estão os estudos de anatomia. Então, quando eu falei que são corpos em diferentes estados, a gente está falando, inclusive, corpos, né, o interior dos corpos.
Então, ele vai estudar músculo, ossatura, vai estudar os órgãos internos para entender como que isso resulta nisso, e esse estudo possibilita a invenção de máquinas, né, de cogitação de máquinas utilitárias, máquinas agrícolas, máquinas de transporte, como hélices, e máquinas de guerra, é importante falar. Então, ele vai pensar nesse tipo de máquina, né, com hélices helicoidais, e ele também vai ter, é importante dizer isso, né? Já tem uma exposição imersiva do Leonardo que tinha a reconstrução de algumas dessas máquinas de guerra. E ele também vai ter, né, vai fazer a ilustração daquele homem vitruviano. Então, essa obra é de 1490, então, para a gente não perder de vista que ele está falando desse estudioso aqui. Então, ele retoma os estudos da proporção do corpo para falar, né, desses cânones ou desses padrões aqui de proporção. E esse daqui, que é bem posterior, esse Saint-Yves d'Alvredre, é um estudioso que já é do século XIX para XX, né, até o começo do século XX, e ele vai incluir duas outras coisas nesses estudos. Esse é um livro bem gráfico, bem ilustrado. Ele vai incluir as relações entre números, formas, cores e sons. Então, ele vai dizer que também existe uma proporção numérica dos números e formas com cores e sons. Então, ele vai fazer essa analogia com gráficos como esse daqui. Gráficos bem complexos, e né, alguns deles com letras em hebraico, com explicações, assim, e aqui está. Né? Só para a gente ver que não é um assunto, né? Não é um assunto do nosso século, isso já é tudo coisa antiga. Beleza, gente, até aqui tudo bem. Agora a gente vai olhar particularmente a proporção áurea. Tudo bem, gente? Porque aí a gente vai ver que nessa história, né, de olhar para uma proporção e tentar reconhecer padrões ou tentar ver se tem uma lógica ali universal, se tem uma lógica matemática, né, que sempre está presente, a gente vai ver que tem estudos que avançaram e contribuíram para o entendimento da arquitetura de forma muito boa, mas a gente também vai ver que tem forçação de barra. Então, por isso que eu anunciei lá no começo, que eu vou explicar, mas a gente também vai contextualizar para dizer que tem umas forçações de barra. Tem muita gente anunciando isso como um método infalível, e eu gostaria de afirmar para vocês que isso é meio... que palavra eu posso usar para não ser tão... Né? É meio suspeito. Né? Não tem fórmula infalível de conseguir uma fórmula harmônica, né? Não tem uma fórmula. Entende? Se a gente olhar essas obras antigas, a gente vai ver que elas são fruto de como a gente já disse, de uma mentalidade da época. Então é natural que elas representem, assim como os egípcios, os clássicos, gregos, e como a arte hindu, por exemplo, a arte indiana. Se a gente pensar na arte japonesa, a gente vai... sim, tem vários artistas que vão retomar isso, alguns de forma mais literal, alguns menos literários. E a gente já vai falar disso, tá? Para não achar que é cisma à toa, mas, enfim. Então, assim, essas grandes obras, essas grandes produções no seu tempo, elas são produções fruto de uma mentalidade. Isso que é importante a gente entender. Então, não existe uma fórmula a priori. Se eu seguir uma fórmula... Né, tá lá o Luca Pacioli, tá lá o Vitruvio, se eu usar essa fórmula, não falha. Não, não tem isso, até porque tem outros cânones que não são a seção áurea, entendem? Então, é preciso contextualizar isso, e por isso que eu mostrei aquela imagem da Catedral Gótica, falei dos egípcios, dos gregos, dos
da arte muçulmana, da arte islâmica, da arte indiana, para dizer que essas coisas elas são formatadas, elas são muito condicionadas pelo tempo e pelo lugar. Então, essas pessoas produzem muito, e aí chega alguém depois e vai pesquisar ali e verifica que tem padrões. É essa a sequência. Se a gente estudar mandalas tibetanas, a gente vai perceber que tem padrões, porque são padrões da mentalidade dos monges, das pessoas que estavam lá meditando em Lhasa, no Tibete. Entendem? Não era uma fórmula assim, uma fórmula, sempre que eu fizer assim vai dar certo. É uma visão de mundo que estava espelhada no que era aceitável na época e do que era interessante na época, mas fruto de uma visão de mundo. E aí entra a proporção áurea. Bem, a proporção áurea também tem uma relação filosófica com outros princípios, outros conhecimentos. Um deles é esse princípio hermético, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, é um axioma, é uma frase, né, é uma hipótese de que as coisas que a gente vê no mundo, a ordem que a gente vê no mundo, né, a lógica de funcionamento que a gente vê no mundo, ela é fruto ela reflete uma outra ordem que não é mostrada aos nossos olhos. Isso era o que acreditavam, né, esses egípcios aí, Hermés, né, que a gente nem sabe direito se foi só uma pessoa, se foi uma linhagem de pessoas. E o Fibonacci, o Pitágoras, esses caras, eles traduziram isso de um outro jeito, dizendo que o menor está para o maior, assim como o maior está para o todo. Então, como que a gente vê isso de forma matemática? Olha só. Se a gente olhar um retângulo qualquer, um retângulo tem duas medidas, né? Ele tem duas proporções. Se a gente pegar aqui a forma externa, ele tem duas dimensões. Tem, nesse caso aqui, a altura e a base, né, o comprimento. Então, comprimento, largura. O que esse axioma está dizendo é que uma determinada proporção, ela é dourada, ela é áurea, se eu dividindo esse número por esse, chegar a um número que é parecido com a divisão desse maior pelo todo. O que é o todo? É a soma dos dois. Então, eu vou mostrar aqui, ó. É isso aqui. Então, se eu dividir esse daqui por este, ou seja, o lado menor pelo lado maior, eu tenho um número parecido com a divisão do lado maior pela soma dos dois, que é o maior mais o menor. Então, vamos lá. Se a gente tiver um número, por exemplo, um retângulo de 5 por 8, se eu tiver um retângulo de 5 por 8, como que isso acontece na prática? Então, eu vou colocar aqui uma seção de 5 por 8, ok? Vou passar em maiúsculo, mas não estou gritando. O que é uma seção de 5 por 8? É uma proporção de um retângulo, tá certo? Digamos que esse retângulo aqui tenha 5 por 8. Poderia ser 8 por 13, poderia ser 3 por 5, 5 por 8. 5 dividido por 8, quanto que dá? Quanto que dá, gente? Alguém fez a conta? 0,625, perfeito. 0,625. E se eu dividir 8 por quanto? 8 por... Então, olha só, o menor lado, 5 por 8, que é o maior lado, é parecido com o maior pela soma dos dois. Quanto que é a soma dos dois? É 13. Certo? Num quadrado de 5 por 8, a soma dos dois é 13. 8 dividido por 13 dá 0,6154. Isso dá uma dízima? 154. Vocês percebem que é uma aproximação, é um número próximo. Então,
para esse estudo das proporções, o retângulo de 8 por 13, ou de 5 por 8, melhor, de 5 por 8, ele é um retângulo áureo. Tá claro, gente? Entenderam? É uma relação numérica que estabelece uma proporção entre, uma regra entre o menor e o maior e o todo, sendo o todo a soma do maior com o menor. Tá claro? Tudo bem, gente? Estou falando sozinho? Não, né? Vocês estão aí. Beleza. Isso para mim é importante. Ainda é importante. Então, olha só. De novo, a faiga, né? Há uma variedade de proporções simétricas e assimétricas. Existe, porém, uma proporção que é completamente diferente, tanto no procedimento da divisão quanto no sentido das subdivisões. Essa proporção não é estática nem excessivamente dinâmica. Nem as várias áreas menores que resultam da divisão são entre si fisicamente iguais, como nas outras proporções. Cada uma das áreas terá uma feição nova, diferente e única. Então, alguns estudiosos passaram a olhar para alguns templos, para algumas obras de arte do passado, para alguns prédios do passado, procurando reconhecer se eles estavam próximos dessa seção dourada, dessa seção áurea. E, nesse sentido, tem alguns livros que mostram isso, mas olha só, muitos casos são aproximados. Tá ok, Divanildo, não, imagina, estímulo melhoras. Muitos casos, gente, é aproximado, não é uma regra absoluta. Isso que eu faço questão que fique claro na aula de hoje. Aqui, olha só, a gente vai ter alguns exemplos, né, dessa aplicação, dessa constatação da proporção áurea na arte, na natureza, no design, na arquitetura. Então, a gente vai ver... bem, aqui já tinha que mudar, né? Porque tem aí primeiro que tem uma identidade visual antiga do que era esse passarinho, que agora já não é mais, e agora está no centro das discussões aí. Do lado esquerdo, pois é, o ex, né? E que aí virou X, né? Agora é só X. E aí à direita a gente tem, né, uma imagem que é curiosa, ela foi apropriada em alguns momentos, né? Claro, a gente conhece hoje muito bem, e aí tem alguns artistas aqui mostrando como essa seção, como essa maçã, ela foi construída a partir de uma seção dourada. Então tem aqui um retângulo áureo, né, um retângulo dourado, formado de círculo. Esse círculo constitui um retângulo, ele vira aqui mais um quadrado, aumenta, vira um novo retângulo, esse retângulo cola um quadrado no meio, vira um outro retângulo, e aí ele vai mostrando que os cortes da pétala, da folha, o corte da mordida, a reentrância daqui de baixo, tudo foi construído com a junção desses círculos que saem daqui, né? Aqui está um pouco, né, dessa razão numérica que eu já expliquei. E aí, olha só que curioso. Não é uma preocupação só antiga. A gente vai ter alguns arquitetos e alguns artistas modernos que também vão se preocupar com esse esquema de proporções. E um deles é o Le Corbusier. Só que o Le Corbusier não estava interessado nessa numeração canônica de templos, ele estava interessado na casa, na relação do ser humano com, ou seja, da proporção entre o corpo humano e a casa. E isso formata muito da arquitetura moderna, porque ele vai pensar na casa como uma máquina de morar, como um lugar de eficiência básica para todas as atividades humanas. E aí ele elabora alguns desenhos, então aqui está o Homem Vitruviano, e esse é o do Le Corbusier. Então ele vai fazer um estudo desse Le Modulor, que é o modulador, né? E ele faz esse desenho de uma proporção do corpo, com o braço ao alto, né? Com o braço estendido para cima,
e ele faz umas anotações de como seriam essas proporções com essas medidas a cada altura do corpo humano. 27, 43, 70 para uma bancada, 86, 113 para uma bancada mais alta para se debruçar, 1,40 para um peitoril muito alto, 1,83. Agora, olhem só, de novo, a gente está de novo falando de um teórico, de um pesquisador europeu, né? Está falando de alguém que está olhando para a estatura e para o jeito de corpo europeu. Eu estou fazendo isso, estou falando isso porque, curiosamente, a gente vai ter depois alguns designers europeias, que vão fazer contato com outra matriz de pensamento, particularmente latino-americana, incluindo a brasileira, e vão pensar num outro jeito, numa outra proporção de corpos e numa outra ergonomia. Por que isso é importante? Quando eu olho o Neuffer, quando a gente olha o livro Arte de Projetar em Arquitetura, a gente vê as pessoas ocupando os móveis, ocupando os espaços da arquitetura de um jeito muito formal. E aí, alguns arquitetos, alguns designers olharam para o brasileiro e falaram, opa, peraí, esse cara, ele não é o bonequinho do livro europeu. Ele não usa o sofá de casa como se fosse o Neuffer. Vocês concordam? Vocês já viram esses bonequinhos do Neuffer? A gente não usa daquele jeito. Então, a gente tem que considerar que alguns teóricos, alguns designers, alguns arquitetos, a Lina Bobardi é uma dessas, vão atualizar um pouco isso olhando para o jeito de corpo do brasileiro, ou para o jeito de corpo de outros países, que não é o mesmo jeito de corpo europeu. Está claro isso, gente? Estou falando agora de modos de usar a casa, né? Como que a gente usa o sofá? O sofá tem 3 lugares. São só 3 pessoas que sentam, e elas sentam com a perninha para frente, uma do lado da outra, e com a mão espalmada sobre a perna. É assim que a gente usa sofá? Não é, né? Não é, né? De repente esparrama, tem ali o braço que já serve para apoiar uma coisa, uma bebida, alguém se joga e meio, né, já se esparrama um pouco mais, entendem? Então, tanto é que se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar particularmente Sérgio Rodrigues, por exemplo, é um designer. O Sérgio Rodrigues é um designer que fez alguns móveis, o Zanini Caldas, né? Vocês vão estudar tudo isso, tá? Numa disciplina chamada Desenho do Objeto. O Zanini Caldas, vários arquitetos foram estudar, por exemplo, o Sérgio Rodrigues fez, por exemplo, uma poltrona que se chama Mole. E aí ela tem um outro jeito de usar, né? Então, olha só, Thaís, não só proporções, mas estaturas, né? Estaturas. Vocês concordam que, primeiro, não sei se vocês já repararam, vocês já perceberam que a geração de vocês tem uma estatura diferente? Claro, estou falando de estatura média, média e moda, né? Predominante. Moda é aquela, quando a gente fala de média, somar tudo e dividir pelo número de elementos, né? Mas moda é aquela mais frequente. Moda é a altura mais frequente. Vocês já se deram conta que a geração de vocês é mais alta que a minha? Ou mais alta que a dos pais e tios de vocês? Não sei se vocês já se deram conta disso. Já ou não? De modo geral, não. Mas passem a pensar um pouco nisso. E sim, tem não só, Thaís, não só proporções, mas jeito de corpo, entenderam? Jeito de se apropriar dos espaços, jeito de usar. Olha só como é muito curioso. Eu estou falando um pouco isso porque o meu trabalho de pesquisa em espaços públicos foi um pouco observando isso nas ruas.
como que a gente usa banco de praça, né? Como que a gente usa? A gente usa banco de praça como equipamento de ginástica, é, tem diversos, né? Tem um outro jeito, uma interpretação mais descontraída do uso das coisas, entendeu? Não é raro você passar num parque e ver alguém sentado sobre o encosto de um banco, entendeu? Entende? Ou passa a pensar um pouco como é na nossa própria casa, né? Se a gente usa direitinho, assim, ou a gente sempre dá uma, né? Dá uma flexibilizada nos usos, entendeu? Mas claro, gente, mas olha só, mas é claro, a base a gente não joga fora, né? Então, Iopanã, né? Os livros básicos que vão aparecer lá na bibliografia, o Neufeld, o Le Corbusier, a gente não joga fora, claro, né? Eles são uma base importante, né? Claro. Então não vai fugir, né? Vai fugir um pouco, vai mudar um pouco, atualizar um pouco. E aí, olha só, a gente tem aqui, né? A gente tem muita gente que fez trabalhos, pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, tratando disso, abordando isso. Falando, olhando, por exemplo, para obras antigas e obras modernas, para ver um pouquinho da aplicação dessa proporção, se essa proporção ela é reconhecível né, nos projetos, então, particularmente nas fachadas e nas plantas. Aí a gente vai ter vários. Ó. Projeto do Mies van der Rohe com uma, duas, três, quatro seções áureas. Projeto do Frank Lloyd Wright, um quadrado. E aí, se eu ponho a ponta seca do compasso aqui, né? Eu tenho um quadrado, certo? Aqui, um quadrado. Se eu coloco o centro aqui e estico um compasso para cá, e traço um círculo, um arco, até o prolongamento dessa reta, eu tenho uma seção áurea, mesmo sem saber as medidas dela. Entendeu? Então está na planta também. Né? E aqui, né, brincando de encontrar seções áureas no projeto de Chandigarh do Le Corbusier. Aqui, olha só, esse é um dos estudos, né? A gente tem, se alguém tiver curiosidade, essa pesquisadora Tássia Borges de Vasconcelos, ela foi pesquisar a presença da seção áurea em diferentes obras ao longo do tempo, de 2500 antes da Era Comum até chegar em século XIX, né? Sobrados em Fortaleza. Tal. Okay? E aqui é uma ilustração de um livro chamado O Poder dos Limites, que também vai procurar essa seção áurea no Pártenon, né, em templos e formas da natureza, pétalas, náutilos, animais marinhos, tal. Bem, e aqui, se vocês quiserem, depois vai, né, para vocês o arquivo, vocês podem ler um artigo que trata. Vai sair aqui do negócio. Oi, quem está falando? É da Débora. Agora temos crianças na sala. Desculpa, professor. Não, tudo bem. Meteu. Criança a gente dá um desconto. Pessoal, aqui, se alguém quiser ler justamente, né, uma crítica, né, alguns estudiosos, né, de universidade nos Estados Unidos, fazendo justamente essa crítica, dizendo que ela não é a fórmula universal por trás da beleza estética, e são estudos que... Então, ele cita ali alguns estudos que colocam em xeque né, a regra da proporção áurea, e eu acho que vale a pena dar uma olhada, né, enfim, para fazer o contraditório. Beleza? Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? 10 para as 9, tá ok, tá em tempo. Tudo bem, né? Maravilha.
Não? Tudo bem não, Murilo? O que não está bem? Pode falar. Ah, não tem dúvida. Tá, ok. É porque eu falo e demora para aparecer a resposta. Então, às vezes eu falo, tá tudo bem? Tem dúvida? E aí, nenhuma dúvida, beleza. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar agora de escalas, né? Então, olha só. Para que servem as escalas? Vamos lá. Por que a gente usa escala no projeto, gente? Enquanto vocês respondem, eu vou pegar uma água. Para medidas se assemelharem ao... Pronto, muito bem. Pronto, então o que disseram a Giovana e o André, né? Primeiro, porque eu preciso estabelecer um esquema de proporções, certo? Então, a primeira coisa é para estabelecer um esquema de proporções. Uma cadeira é menor do que uma mesa. O conjunto de cadeiras e mesa é menor do que o ambiente em que que elas vão ser colocadas, certo? Então eu preciso estabelecer um esquema de proporções entre as partes. Eu tenho uma parede de determinada altura e eu preciso ter uma porta que seja menor do que a altura da parede, né? Claro. Então, o primeiro motivo da gente precisar usar escalas é para a gente estabelecer uma relação de proporção entre as partes. E a segunda é isso que o André, né, que algumas pessoas, né, a Thaís e o Silvio, né, disseram aqui, que a gente desenha coisas que não cabem numa folha de papel, não cabem do tamanho que são. Então, a gente vai desenhar um, um, um banco de praça, nós vamos desenhar uma banca de revistas, nós vamos desenhar um. Eu estou indo na escala, assim, tá na ordem crescente. A gente vai desenhar uma, um pequeno guichê de informações, a gente vai desenhar uma casa, desenhar um conjunto habitacional, desenhar um centro cultural, um teatro, desenhar um complexo esportivo, desenhar um bairro. E nenhuma dessas coisas cabe na nossa folha de papel. Mas tem um jeito que é possível elas caberem, não é? E o jeito que é possível é a gente estabelecer uma proporção, não somente entre as coisas que eu estou desenhando, mas entre o meu desenho e o real, e o objeto. Só que tem uma coisa, tem uma complicação. Quando vocês foram para a rua fazer o desenho de observação de um objeto que já existe, vocês estavam olhando e o olho de vocês estava, sem que vocês soubessem, o olho de vocês estava fazendo uma conta. Qual que é a conta? Ah, aquela porta daquele prédio que eu estou desenhando vai até a metade do prédio. Entendem? Então, vocês estavam fazendo um jogo de proporções lá no prédio que eu estou vendo e representando aqui no nosso desenho. Ah, naquela frente daquela casa que eu gostei, tem 4 janelas. Então, eu vou fazer a janela proporcional ao trecho da parede e tem as janelas e os intervalos de parede, né? Um pouco de parede, janela, mais um trechinho de parede e janela. Então, eu estou vendo um objeto. Agora, como que a gente faz isso quando vocês estão criando um objeto que não existe? Percebem? Então, a gente está apresentando essa aula hoje porque vocês estão no momento de fazer o projeto da casa, e esse projeto da casa
ele tem proporções, ele tem escala, e esse esquema de relações, de proporções e de escalas é do desenho que vocês vão fazer comparado com o objeto que está onde? Onde que ele está? Onde está a casa que vocês estão projetando agora, nesse instante? Ela já existe, ela está construída? Não, né? Ela não está construída. Então, ela existe na imaginação. É isso. Então, olha só. O, o domínio de escalas é importante, por isso que eu disse no começo que não dá para passar sem isso, porque eu preciso me familiarizar com um esquema de proporções para criar um objeto que ainda vai existir fisicamente, objetivamente, materialmente. Então, enquanto eu crio na minha imaginação, eu já preciso criar com o esquema de proporções, tá claro? Então, isso, eu gostaria que vocês memorizassem isso, porque não faz sentido desenhar croquis do objeto arquitetônico que ainda vai ser projetado sem escala ou sem proporções, entendem? E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento em que vocês estão, acontece muito isso. Acontece muito. Da gente fazer as primeiras orientações, eu não estou dando projeto para vocês esse semestre, né? Não estou dando projeto esse semestre, né, na Uninove, mas é muito comum, quando aparecem os croquis, a pessoa já dizer, ou no TFG, né? Estou orientando o TFG, TCC, o aluno, a aluna chega lá e fala, professor, eu só fiz um croquisinho, mas ele ainda não está na escala. Vocês percebem que isso ele cria uma distração, né? Eu vou criar uma ilusão na minha imaginação de que aquelas coisas se relacionam bem daquele jeito, só que quando eu passar isso para a proporção, eu vou colocar esse objeto numa máquina de moer e ela vai virar uma outra proporção que eu não vou gostar. Entendeu? Então, por isso, uma máquina de stick puxa, uma máquina, né? Ele vai virar uma outra coisa. E aí, o que é muito comum acontecer? Frustração, porque não era isso que eu tinha imaginado. Então, meu conselho, comecem a fazer croquis o mais livre, o mais experimental possível, com proporção. E aí, é por isso que essa aula está aqui, porque ela pretende ajudar um pouquinho nisso. Olha só. Então, qualquer elemento arquitetônico possui dimensões que, ao serem representadas, exige um recurso de uma convenção gráfica. Então, a escala é uma convenção. E é com essa convenção que se torna possível desenhar os planos, as plantas, os cortes, as elevações, de forma semelhante e proporcionada, devendo se empregar, para tanto, um sistema de medidas. A gente está muito habituado a esse sistema decimal relacionado à centésima parte. Por que a gente está relacionado, está muito acostumado com isso? Porque quando a gente é criança, lá na primeira aula de geometria, aula de matemática, ou aula de artes, normalmente a gente compra uma régua, e essa régua ela tem uma escala, não tem? Qual que é a escala que a gente está habituado? 1/100, né? Então, as reguinhas, eu estava com uma... estava com uma aqui, é esse tipo de régua aqui, ó. Eu estava usando porque eu estava... Ó, para vocês não acharem que só vocês fazem maquete, eu estava fazendo uma maquete. A semana passada, peguei isso aqui para cortar. A gente está acostumado com essa régua, quando é criança,
e a gente nunca aprende que ela representa 1 para 100. Então, a gente naturaliza como se ela fosse a única. Mas a gente está já trabalhando com escala. O que é 1 para 100? 1 para 100 significa que... Aqui, ó. Significa que a cada uma unidade no nosso desenho, eu tenho 100 do objeto. Então, se eu tenho um objeto, por exemplo, eu tenho uma mesa. Não está vendo? Mas eu estou aqui com o celular ligado, no meu celular, está vendo? Mas alguém não está vendo o slide, gente? É porque eu fico com o celular ligado aqui, Wesley. Voltou? Tá bom. Então, olha só. Se eu tenho uma mesa, e essa mesa tem 1 por 1 de altura, é um cubo, ela tem 100 centímetros, ela tem 100 centímetros na realidade, como objeto. Se eu for desenhar na escala 1 para 100, como que ela vai ficar desenhada no meu desenho? Eu vou fazer uma planta dessa mesa, ela vai ficar com quantos centímetros por quantos centímetros? 1 por 1, né? Por quê? Porque o meu 1 centímetro representa 100 centímetros lá no real. Ok? Ou 1 metro, que é 100 centímetros, né? Tá claro? Agora, quando a gente entra na arquitetura, a gente é apresentado para um outro objeto, que é o escalímetro. E o escalímetro nos oferece a chance de, primeiro, né, a gente começa com o escalímetro, depois vocês vão trabalhar com programas e tal, e ele nos oferece a chance de entender que tem outras escalas. Então, o que tem? Qual é a primeira escala que a gente aprende? A 1 para 50. Por quê? Significa que cada número do desenho equivale a 50 vezes no objeto representado. Então, essa escala indica que o objeto é 50 vezes maior que o desenho que ela representa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa escala 1 para 50 na nossa régua, no nosso escalímetro, e se a gente desenhar a mesma mesa de 1 por 1, na escala 1 para 50, ela tem 1 por 1. Ela continua tendo 1 por 1, não é? Tem 1 por 1. Mas se eu olhar com a minha reguinha aqui do fundamental, quantos centímetros ela vai ter no desenho? 2 por 2. Perfeito. Ela vai ser uma planta de 2 por 2. Por quê? Porque o 1 para 50, olha só, 1 para 50 é o dobro de 1 para 100. Ah, professor, mas 50 é a metade de 100. Mas só que a gente está falando de uma fração. Quando eu falo de 1 para 100, eu estou pegando 1 para representar 100 lá na realidade. Quando eu falo de 1 para 50, eu estou falando de 1 para representar só 50, ou metade lá na realidade. Então, ele é o dobro do tamanho, porque é uma fração. Se eu dividir 1 por 100, ele vai dar 0,01. Se eu dividir 1 por 50, quanto que vai dar? Isso, exatamente, como se diminuísse 1 metro só 50 vezes, não mais 100 vezes, entendeu? É isso aí. É uma razão. Ok, gente? Está claro isso? E se eu fizer uma escala 1 para 25? Se eu pegar esse mesmo cubo e desenhar 1 para 25, vocês já usaram essas outras escalas no escalímetro como experiência? Já fizeram? Tá bom.
Eu sugiro, pessoal, para quem tiver dúvida, pronto, vocês já estão fazendo isso. Se vocês tiverem dúvida, façam isso como experiência. Pega uma porta de casa, uma vista de uma porta. Desenha na 1 para 100, na 1 para 50, na 1 para 25, ou 1 para 20, na 1 para 10. Entenderam? Vocês vão ver que na 1 para 10 ela vai diminuir, o desenho vai ficar mais detalhado. E por que é importante a gente saber isso? Eu vou pular aqui, depois eu volto. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando eu vou desenhar, olha só, quando eu vou desenhar uma planta, o que é isso aqui? Uma planta de uma parede com uma porta e uma janela. Todo mundo entendeu? Tá claro? Então, ó, aqui, uma parede contínua, aí ela foi interrompida, tem um vão, aí tem uma folhinha de porta aqui, e essa folha de porta tem uma linha que poderia ser uma projeção, porque é o movimento da varredura da abertura da porta. Continua a parede, chega aqui, tem uma interrupção para colocar a espessura do vidro, que é uma abertura, uma janela, né, um vitrô, tal. Não sei se vocês perceberam, mas o desenho feito nessa escala, ele é um desenho... Por que ele é um desenho tão simples? A gente está representando uma parede por 2 linhas só. Por quê? Ele é um desenho simples, porque ele é um desenho de 1 para 100, que eu não tenho a necessidade, não tenho ainda a ambição, a necessidade, eu não preciso mostrar tanto detalhe. Eu só quero mostrar que naquela sala vai ter uma porta e uma janela. Entenderam? Então, eu posso fazer isso num croquis rápido para mostrar que eu vou organizar um determinado espaço, uma sala, na empresa, em casa, e eu não preciso ainda, eu não tenho compromisso com o detalhamento. Então, é como se eu estivesse olhando isso meio de forma grosseira. Então, eu informo para o desenho uma escala que não precisa de muito zoom, não precisa dar muito detalhe. Mas aí alguém me disse que eu vou precisar encomendar uma porta e uma janela para esse lugar. Então eu já começo a precisar saber qual é o tipo dessa porta, se ela é, né, se ela abre de uma folha só, se ela é de vidro, se ela é de PVC. Eu preciso saber se essa janela ela é basculante, ela é de correr, ela é pivotante. Isso tudo vocês vão aprender. Mas vocês perceberam que daqui para cá eu já comecei a olhar com um pouco mais de detalhe, porque eu já começo a precisar de uma informação mais, né, mais detalhadinha. E aí alguém chega e fala, olha, mas a gente não vai comprar a porta, a gente vai fabricar a porta. Então, eu preciso informar para o serralheiro quanto tem esse batente, quanto tem o corpo, ainda aqui está mal desenhado, né? Mas enfim, quanto tem o corpo dessa porta, quanto tem essa parte aqui, qual é a espessura do vidro, e a janela, ela é de abrir 2 folhas, tem um batente aqui fixo, tem um que abre, tem outro montante aqui central. Vocês entenderam que tem um grau de simplificação ou de complexidade que vai pedir uma escala diferente? Então, por que é importante a gente aprender diversas escalas? Porque eu posso querer representar por exemplo, eu vou dar instruções para alguém fazer sei lá, uma exposição de maquetes na sala. Vamos imaginar isso. Eu cheguei para dar aula para vocês e aí a gente está no fim do curso de maquete ou de projeto, e aí eu falo assim, pessoal, olha, eu pensei num tipo de circulação entre as maquetes, então vamos fazer um grande mesão central, e a gente coloca todas as maquetes, e aí vamos juntar, aí eu desenho na lousa
sabe, um croquis que tem somente quantas mesas vão ser colocadas no meio da sala para vocês colocarem as maquetes. Vocês concordam que já é suficiente? Não precisa ficar detalhando, né, muita coisa. É um croquis rápido, só para saber quantos metros tem de mesas, de vãos para as pessoas circularem, ok? Agora, pode acontecer da gente precisar, por exemplo, que um marceneiro faça uma exposição, porque a maquete vai ficar lá na recepção da faculdade. A gente vai expor para visitantes. E a gente não vai levar mesa da sala de aula que fica meio mambembe, né? Fica meio troncho, assim, fica meio tosco. Então, a gente vai pedir para o marceneiro construir umas bancadas. Então, eu já não vou dar um croquis que é só um retângulo, um quadrado. Eu vou fazer um desenho com um pouco mais de detalhe. Então, conforme o grau de detalhe que eu preciso informar, eu vou olhar para os mesmos objetos com mais ou com menos detalhe. E para isso a gente precisa saber escala. E tem outra coisa também. Quando eu vou trabalhar com áreas como uma casa, né, eu posso exercitar essa flexibilidade. Vou fazer um para 100, um para 50 e tá bom. Já tá bom. Né? Mas quando eu trabalho com áreas muito grandes, vocês vão ver isso quando chegar lá em urbanismo, a gente vai precisar também escolher que escala é suficiente para mostrar algumas coisas no urbano. Então, por exemplo, eu quero só mostrar em determinado bairro qual foi o índice de adensamento de determinado bairro. Então, eu não preciso mostrar casinha, rua, tal. Eu mostro onde tem mais gente morando, onde tem menos gente morando. Então, é uma mancha. Então, eu não preciso fazer um desenho em uma escala muito detalhada. Agora, se eu vou mostrar as larguras das ruas, aí eu vou fazer um desenho numa escala mais próxima, entenderam? É sempre a mesma coisa. Pode ser o banquinho, pode ser a mesa de exposição, pode ser a casa, pode ser o prédio, pode ser o bairro. Sempre a mesma coisa. Eu preciso saber o que eu quero comunicar com aquele desenho. Qual grau de complexidade, de detalhamento eu quero comunicar com aquele desenho. E aí eu escolho, claro, vou saber o tamanho da folha também. É claro que tem outros fatores. Por exemplo, pode ser que vocês participem, espero que vocês participem de concursos, de projeto, e aí tem um número de pranchas, ó, pode ir 4 pranchas. Aí você tem que descobrir que escala que cabe para todos os desenhos caberem em 4 pranchas. Entendeu? Então, a escala é um campo muito flexível para a gente trabalhar e para a gente mostrar mais ou menos detalhe do que a gente quer mostrar. Tá claro, gente? Entenderam? Beleza. Aí tem uma outra coisa que é o que a gente chama de escalas relativas. O que é escala relativa? Vamos lá. Eu não preciso nem ler isso aí, vamos entender aqui. Pessoal, se eu perguntar para vocês qual é a altura aproximada do encosto desses bancos, vocês sabem dizer? Não? Alguém arrisca? Pronto. Giovana, por que 80 centímetros? Muito bem. A Carla foi no 1,20. O Edson nos 40. Vamos lá. Por que escala humana? Olha só. A altura do banco é, em média, 45. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Olha só. O que acontece? Algumas vezes a gente não vai ter medida para saber se aquele projeto que a gente está estudando é confortável ou desconfortável. Mas a gente vai precisar encontrar um meio de chegar perto da proporção que as coisas têm. E esse desenho aqui acontece exatamente isso.
Como que a gente descobre que isso aqui tem aproximadamente 80, 85 centímetros? Porque a altura aproximada de um banco como esse, bancos coletivos, né, bancos mais generosos, tem mais ou menos 45 centímetros. Considerando que esses bancos estão afastados do chão, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma figura humana que confirma que essa pessoa consegue sentar aqui e pôr os pés no chão. Essa pessoa consegue deitar no banco e encostar o calcanhar no chão. Calcanhar que não está desenhado. Tem gente que não sabe desenhar mão, né? E mão e pé. E desenha essa coisa cortada aqui. E aí, quando eu descubro que isso aqui tem 45, eu começo a estabelecer um regime de relações. Se isso daqui tem 45, eu vou chegar mais ou menos na largura desse assento. E vou chegar na altura disso e na altura disso aqui, até embaixo. Tá claro, gente? E aí, se eu perguntar para vocês se está confortável a largura do intervalo entre um banco e outro, vocês já começam a ficar com um pouco mais de familiaridade para dizer que aqui tem um pouco mais de largura do que a largura do banco, concordam? Se esse banco tem uns 60 centímetros, 55, 60, né, aqui uns 45, aqui uns 55, 60, isso aqui tem um pouco mais. Então, dá para a pessoa ficar sentada aqui, uma outra pessoa passar aqui? Dá. Poderia ser mais generoso? Poderia, mas dá para passar, né? Entendem? Então, escala relativa é justamente esse esquema que me permite deduzir, a partir de uma informação de um objeto, quais são as proporções e os tamanhos, as escalas dos demais objetos. Tá claro, gente? Ah, não, a altura do encosto, a altura do chão. Ah, você falou a altura do encosto até o assento. Tá certo, Edson, tá certo. Ah, muito bem, você saiu muito bem. Você achou a altura do encosto a partir do assento é, sim, uns 40 centímetros. Tá certo, isso aí. Tá claro, gente? Tá claro? Você saiu bem, saiu bem. Olha só. Agora, o que acontece? De novo, né? A gente está falando de analisar, ou, por exemplo, você foi até um parque, você não levou trena, e aí você vai estabelecer uma medida para você fazer anotações para dizer que, né, se as coisas são confortáveis ou desconfortáveis. Agora, e se vocês estivessem projetando isso? Como que faz? Primeiro, eu preciso de um estudo ergonômico, né? Eu preciso estudar em ergonomia o que é considerado uma referência confortável, né, mínima, boa para um banco, para assento, encosto, intervalos, né, espaços, ok? A altura do encosto até o chão, a altura do encosto até o assento, né? Tudo isso é importante eu estudar. E também a gente pode fazer essas análises críticas para saber se, olha, me parece confortável, né? Tem uma inclinação, não tem uma inclinação do encosto em relação ao assento, mas a gente deduz que é confortável, se é desconfortável, se tem alguma coisa que pode melhorar. Agora, quando a gente vai projetar, vocês concordam que a gente já precisa ter esse repertório, ou pesquisar, formar, atualizar esse repertório na hora, para a gente poder saber de que medidas a gente vai trabalhar como base para fazer o projeto. E aí entra uma coisa muito importante. Mesmo para fazer um croquis disso, sem escala, é importante ter proporção. Vocês entenderam, gente? A gente não tem nenhuma medida aí. Ninguém colocou uma cotinha, né? Poderia colocar, vamos lá.
Alguém poderia, né? Colocar uma cota, então, só para a gente esclarecer aí, né, o nosso... Opa! Vamos pôr que fica mais... Então, uma coisa seria a gente fazer uma linha de cota, vamos pôr aqui nesse banco. Opa, muito grosso. Uma coisa é a gente fazer uma linha. Isso aqui está muito chato. Ele não salva a configuração aqui, agora já foi. Uma coisa é a gente desenhar isso daqui, entender quanto tem isso, tá grossa ainda. Ou isso, né? Quanto tem isso, quanto tem isso. Isso aqui é o que a gente chama normalmente de linha de cota, né? Quanto tem isso aqui, ó, que foi o que o Edson respondeu. Ok? E aí, quanto tem isso aqui, ó. Aí me permite chegar no esquema aproximado de quanto tem isso, quanto tem isso, quanto tem isso. Ou seja, quanto tem essas partes e quanto tem o somatório disso daqui. Quando eu começo a me familiarizar com isso, com esse tipo de apropriação de dados, eu começo a ficar mais familiarizado com um tema do projeto. Entenderam? E aí alguém chega e me convida para fazer um projeto de um consultório dentário, de dentista. Aí eu não sei qual que é a altura, se é a mesma coisa. Não é, né? Eu acho que não é. O que eu vou fazer? Estudar. Estudar quais são as medidas adequadas, aproximar. Entenderam, gente? Então, não tem um momento em que a gente, eu já domino todas as medidas, né, do mundo, não. A gente pode dominar as medidas que a gente mais se acostumou a trabalhar. Mas se chegar um projeto novo, a gente vai precisar fazer um estudo, né? Tá? O mínimo, eu acho que o mínimo, Silvio, porque aí tem uma pessoa sentada e outra pessoa passa. Mas olha só, a gente considera que a largura de passagem de uma pessoa é 60 centímetros, entendeu? Então, se uma pessoa passando é 60 centímetros, o melhor é que o espaço para a perna da pessoa acrescente aí uns 40, 45 centímetros, entende? Então, o ideal seria ter 1 metro. O ideal seria ter 1 metro entre um banco e outro. Tá? Vocês vão ter vários momentos que vocês vão estudar e vocês vão ver relações diferentes. Por exemplo, cadeiras, poltronas num auditório, não vai ter sempre esse espação generoso o tempo todo. Por quê? Porque presume-se que, primeiro, o banco, a poltrona pode ser reclinável, né? Ela pode ser, o banco, né? O assento pode ser articulado. Ele, quando você chega lá, ele está levantado, você abaixa, né? E outra que algumas pessoas vão passar junto às pessoas sentadas, mas elas vão sentar logo e ali vão ficar para assistir o espetáculo que dura 2, 3 horas, entendeu? O filme, né? Entendeu? Então não tem essa necessidade de ter um. E aí o auditório ficaria gigantesco, né? Se fosse ter cada fileirinha com 1 metro de intervalo de uma para outra, entendeu? E aí, ó, tem alguns croquis, só para a gente ver que dá para a gente começar a deduzir essas dimensões, essas proporções, olhando para croquis, fazendo croquis com boa proporção, né? Aqui, por exemplo, não tem medida, mas eu tenho um telhado e tem umas pessoas e tem uma palmeira aqui. Então, eu consigo mais ou menos saber qual que é a altura desse telhado e comparativamente a essa altura, qual que é essa altura. Ok? Ou aqui, por exemplo, ó, esse Podestá fez vários croquisinhos, ó. Tá vendo? Isso é croquis de criação de projeto.
mas é um croquis que já nasce com uma proporção, entende? Não é um croquis, depois eu vejo. Ele já nasce com um esquema de proporções. Até porque tem uma malha, né? Ó, ele tem uma malha para desenhar a fachada. Mas está tudo rabiscado, está inacabado. É isso, a ideia é essa. É um croquis mais solto no começo. E aí ele não tem a malha aqui de estrutura, né? Ele não tem uma rigidez, um compromisso ainda com a precisão do detalhe. E aí tem alguns desenhos de outra escala, que são desenhos de detalhamento. E aí a mesma coisa. Alguém foi lá e fez um detalhe de uma peça, que é um arranque que vai parafusado no chão para segurar um guarda-corpo de um corrimão, né? Um guarda-corpo de uma escada, de uma rampa. Entenderam? E aí, olha só, ele usou escala 1:5. Ou seja, para desenhar uma coisa como essa, que tem o furo do parafuso, não dá para desenhar 1:100, 1:50, 1:20. Aí aquela imagem que eu já mostrei. Okay? E aí, outra possibilidade, então, só para reforçar, eu fui lá no lugar e fiz o levantamento e esqueci de tirar uma medida. Mas, por exemplo, estou agora trabalhando com uma turma que está fazendo um projeto num lugar público, né, urbano, e aí tinha lá um pessoal que vai trabalhar numa área que está meio maltratada embaixo de um viaduto, em Perus, e aí o pessoal não levou treino, não tirou medida, mas tinha vários elementos, tinha pessoas, tinha carros passando na rua, bem embaixo do viaduto. Então, dá para ter uma proporção, né? Você tira uma proporção de que altura que está o viaduto e que altura que está da calçada até a base do viaduto. Então, o que eu faço para isso? Eu elejo um elemento no desenho cujo tamanho eu conheço. Então, normalmente, a gente pensa nas portas como tendo 2,10, e aí alguém colocou lá uma figura humana, então eu sei que isso daqui está com 2,10, não é uma porta colossal, né, super gigantesca, e aí eu sei que outros elementos eu posso usar essa reguinha da escala humana. Opa! Aqui, olha só, isso aqui é uma coisa interessante, e é um esboço de estudo de uma casa do Le Corbusier, e aí quem fez esse estudo não queria chegar em números. Então, a pessoa inventou, ela meio que escolheu não, ela identificou, ela reconheceu que algumas medidas são proporcionais a outras, sempre estabelecendo um módulo. Então, por exemplo, isso daqui é uma medida tal que ela denominou, o tamanho dessa janela, é uma medida que ela denominou de A. Esse trecho de parede tem 1/3 de A. E aí, ela pegou aqui, ó, o que é A? Uma cama tem 2/3 de A. Ou seja, ela não queria fazer medidas em metros, queria fazer medidas entre relações. Por quê? Porque ela encontrou vários vãos, vários intervalos na obra que têm trechos parecidos, como aqui, por exemplo, que está aparecendo uma medida A. Ok? Só um outro jeito de interpretar o desenho. Aí, como usar isso para fazer maquetes, né? Ou para estudar maquetes. Se eu tenho lá uma casa, como é que eu interpreto as medidas, né? Que medidas eles usaram para isso aqui, para esse vão, para essa altura de escada? Olha, eu tenho aqui uma escala humana, tem uma porta, e dá para entender que é um pé direito convencional dessa casa. Okay? Pessoal, aqui, para quem tiver interesse, né, essa bibliografia é um pouquinho diferenciada, porque ela tem alguns livros que a gente não costuma ver, né? Esse Poder dos Limites, que é meio que um manual de várias proporções na natureza e na arte, e esse daqui de cânones, né, de proporções
sagradas nas estruturas religiosas. Aí tem alguns artigos aqui, tem o desenho lá do Pato Donald, e eu coloquei aqui um nome de um vídeo que eu vou colocar no Drive, que é um vídeo que se chama Entendendo a Beleza, e é um vídeo que trata um pouquinho desses padrões numéricos, desses... pessoal, vou colocar no Drive, porque eu já publiquei no YouTube, mas aí tem problema de direitos autorais. Eu fui notificado que eu não podia publicar, porque tem uma trilha sonora dentro do vídeo que o YouTube identifica. Eu não sei como que algumas pessoas conseguem, sei lá. Você vê essas pessoas que fazem React, né? E a pessoa tem um monte de trilha sonora que tem autor e tá lá, né? Tá lá o vídeo. O meu pobinho vídeo que estava lá, estava dando crédito, que é da BBC, não sei o quê, mas não permitiu. Então, do Pato Donald, e esse daí da BBC também tem algumas incursões assim filosóficas, e vai explicar bem assim a proporção do Fibonacci e do Sessão Dourada, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Carla, Professor, pode falar. Oi. quando o senhor falou nesse de escala, é, esses últimos que a escala era bom fazer proporcional, quando a gente faz a mão livre, é muito difícil ter uma escala, assim, né? Não, Aí não é. é, É você se acostuma com aquilo, ou é você pega o seu escalímetro e faz marcações e tenta desenhar ali dentro. Então, pronto, você já matou a charada. Eu vou confirmar tudo que você falou na sequência diferente. Tá. Sim, é difícil a gente fazer um croquis livre e sair na escala correta, mas é possível a gente aprender educando a mão, desenhando no começo, fazendo essas marcações com escalímetro. Eu vou desenhar uma sala de 4 por 8. Então eu ponho ali o escalímetro, faço uma marcação, desenho uma linha à mão livre e tal. Com o tempo, a gente vai familiarizando e é muito comum, assim, entre arquitetos mais experientes, fazer um croquis assim de uma conversa rápida no escritório, e aí você vai olhar, aquilo já está na escala. Entendeu? Entendeu? E bate, né? No final dá certo. Mas você entende que não precisa ser exato também? Se tiver Sim. ali 20 centímetros de diferença, é meio um croquis rápido para conversar. Ou é um desenho de observação, ou é um croquis só para a gente conversar. Depois que a gente vai passar isso para um programa, vai desenhar, vai imprimir, a gente começa a desenhar em cima, põe manteiga por cima, redesenha, refaz, uma hora você se habitua. Uma hora você se habitua. Tá bom, obrigada, professor. Entendeu? Nada, imagina. Ok, gente? Então, hoje, conforme já combinamos, não tem atividade para fazer, não tem nenhuma lição, nenhum exercício, nenhum desenho, mas eu queria reforçar para vocês a importância de vocês participarem da semana acadêmica, né? Acho que as inscrições já foram divulgadas. Aproveitem a semana, participem. Então, nós não vamos nos encontrar na semana que vem. Eu vou logar, eu preciso logar, não sei se, acho que vocês também. Eu preciso logar, está logado na sala, porque, né, para contar presença, mas não vou nem ligar a câmera. É um dia para eu vou corrigir trabalho. Tá? Então, vou aproveitar o horário da aula para corrigir trabalho, e aí a gente volta na outra terça-feira, também conhecida por 23 de abril. Tá bom?
Beleza? Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa semana. Em questão de minutos, o arquivo já vai estar lá no Classroom, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.